cansada, deitei no sofá e apaguei, dormi. Foi quando eu tive a visão com o leão. Eu vi o meu corpo lá deitado, mas eu estava na janela olhando, porque tinha um barulho e eu fui olhar, era um leão. Aí eu gritei pro meu filho, falei: "Luiz, tem um leão aqui no quintal". Ele falou: "Mãe, fecha a porta". Aí eu fechei a porta, mas eu lembrei, tem a janela do quarto, ele vai pular a janela. Mas quando eu pensei, o leão já estava dentro do quarto, na porta assim, saindo na sala, de frente comigo. Pastora, mas ele era dessa cor aqui, ó. Lindo, lindo, mas um leão bem tratado, bem cuidado. E ele me olhava, era um olhar assim sereno. Ele não fez nenhum movimento de me atacar, de jeito nenhum. E eu vim fazendo, encostei na mesa. Eu falei, eu vou abrir a porta, vou sair e ele vai me acompanhar e eu vou para ele para fora. Quando eu abri a porta, ele me aparelhou aqui do lado. Eu senti até a quentura da respiração dele. Quando eu cheguei já para abrir o portão, eu acordei daquela visão. Então eu entendi que o Senhor estava dizendo para mim, filha, eu sou o leão da tribo de Judá. Aquilo que você vai passar, porque Deus já tinha me avisado, você vai passar, né? Eu tinha passado com a Ana, eu pensei, tá tudo bem, né? Então, ele estava dizendo para mim, você ainda vai precisar muito, né? E eu falei, Jesus, que coisa linda. Pastor, é tão lindo quando Deus faz essas coisas com a gente, não é? Eu falei, são experiências que nunca a gente vai esquecer. E aí, quando entrou o ano de 2022, eu comecei a sentir assim, um desconforto aqui. Era bem aqui, aquele desconforto. E eu pensava, o que será que está acontecendo, né? Mas continuei trabalhando, minha vida normal. Mas quando foi um dia de manhã, eu levantei cedo e o profeta que falou comigo naquele dia falou assim para mim: você jejua muito, você ora muito, porque você vai precisar. Então eu levantava cedo e eu ia orar antes de sair para o trabalho. E aquele dia eu fui orar, eu estava com o rosto no chão e eu ouvi a voz no meu coração que disse para mim: você vai passar um processo de enfermidade. Eu assustei. Eu falei, bom, processo é longo, né? Então eu falei, não deve ser uma coisa fácil. Mas ficou assim. E fui trabalhar. Trabalhei. Aí eu falei, eu vou fazer uma campanha de oração na minha casa. E eu fiz uma campanha de oração na minha casa. E veio uma irmã, que eu amo muito ela. E ela veio. E quando fomos fazer a oração final, eu falei para ela, irmã Lisandra, faz uma oração por mim. Ela foi orar, ela colocou a mão aqui e orou e falou: o Senhor está repreendendo essa enfermidade. E ela foi embora e chegou dezembro. Isso era outubro, mais ou menos. Chegou dezembro e então eu fui atrás de ver o que estava acontecendo, né? Quando o médico fez a ultrassom aqui do abdômen, ele falou para mim assim, você fez alguma cirurgia recente? Falei, não, porque eu fiz uma cirurgia de hérnia muito tempo atrás, né? Eu falei, não, agora recente eu não fiz cirurgia. Ele falou, mas aqui tem uma cicatriz que foi feita uma cirurgia agora de recente. Aí então eu lembrei, foi o dia que a irmã falou, o senhor está repreendendo, né? Poderia estar aqui também, né? Mas o senhor repreendeu. E aí passou, quando chegou janeiro, eu fui pegar o resultado da ultrassom. Levei no médico, ele falou, vamos marcar a cirurgia para tirar as pedras que tá na sua vesícula. E ele me encaminhou para um cirurgião. E eu fui até o cirurgião. Quando eu cheguei lá, o cirurgião olhou e falou para mim assim, olha, eu não vou te operar. Eu falei, por quê? Ele falou assim, porque a sua vesícula, ela pode esperar, mas esse tumor que está no seu ovário, ele não pode esperar.
principalmente pela sua idade, você não pode esperar. Mas eu também não liguei. Eu saí dali e não fui atrás. Ele me prescreveu um outro exame, eu também não fui fazer. Continuei trabalhando. Mas aí eu comecei a ver que estava difícil. Aí eu peguei os papéis e fui fazer o exame. Quando eu fiz o exame, o moço que fez o exame falou para mim: olha, você precisa urgente fazer uma ressonância. Você está com uma laranja desse tamanho no seu ovário. Ele disse para mim, bem assim. Falou, você precisa ir. Aí eu falei assim, mas por quê? Que você acha que eu tenho? Você acha que eu tenho câncer? Ele pôs a mão assim na cadeira, olhou para mim e falou assim, se fosse para você escolher hoje, você escolheria o quê? Uma coisa especial que fosse para você escolher, o que você escolheria? Eu falei, cuidar da minha saúde. Ele falou, então corre cuidar da sua saúde. Ali mesmo, eu já marquei a ressonância. Quando foi no dia 18 de março de 2023, eu estava fazendo a ressonância lá no Hospital São Francisco em Americana. Quando veio o laudo, o meu marido escondeu, porque veio a ressonância, as fotos, né? É tudo grande assim. E eu olhava aquelas fotos, falava, não, só tem foto. Cadê o laudo? Eu perguntava para ele, cadê o laudo? Ele falou assim, não tem laudo. Mas ele havia escondido, com medo de eu ver. Mas eu não tinha a certeza, exatamente, mas eu já sabia que eu estava com alguma dificuldade muito grande na minha saúde. Quando eu marquei a consulta com a médica, né, a ginecologista, que eu cheguei, eu falei, doutora, esse exame tão grande não tem laudo. Ela deu uma risadinha para mim e falou, o laudo está aqui, que ele havia entregado para ela. E ela falou para mim assim, ó, você está com câncer maligno no seu ovário esquerdo e você precisa tirar, porque não pode esperar. Eu vou marcar aqui urgente. E ela marcou e eu fiquei esperando. Isso era março, abril, maio. A minha vizinha, uma mulher maravilhosa, Maria, falou para mim assim, Rita, o não nós já temos, mas agora nós queremos sim, eu vou te ajudar. Você precisa ir para essa cirurgia. Qualquer coisa, se nós não conseguir, nós vamos fazer uma rifa, porque a minha filha trabalha com peças de carro, nós vamos rifar uma peça do carro e nós vamos arrecadar o dinheiro para pagar a sua cirurgia. Mas você vai fazer. E uma semana antes, eu tinha falado para o meu marido assim, vamos na Unicamp então, né? Nós vamos bem de manhã, nós vamos no pronto-socorro da Unicamp. Chega lá, eles nos encaminham. Nós saímos de casa às 5h30 da manhã, eu e ele. Fomos para a Unicamp, assim de gente. Fomos no pronto-socorro. Quando eu cheguei no pronto-socorro, eu fiquei muito triste de ver a situação. Pessoas dormindo no chão, rolado de coberta, aquela situação difícil. E eu lá junto. Aí o médico me chamou, eu entrei, ele falou para mim assim, o que você tem? Aí eu entreguei os exames para ele. Ele olhou e falou assim, você tá com dor agora? Eu falei, agora eu não tô. Ele falou, então você pode ir embora, porque você não vai, daqui você não vai entrar lá dentro. Porque eles não, para você ser tratado aqui, você precisa vir com uma carta de lá da sua cidade para ser encaminhada, senão não atende. Aí eu voltei para casa, chegamos em casa às 7h30 da manhã, só fomos dar um passeio. Naquela segunda-feira à noite, estava tendo um culto na minha casa. Deus usa um vaso, já tinha acabado o culto. Ele já estava saindo, o irmão. Ele falou para minha irmã, Rita, eu preciso te falar uma coisa. Aí ele falou assim, o Senhor manda te dizer que enquanto você não tirar a sua mão, ele não vai colocar dele. Aí eu falei, então Jesus, a partir de hoje eu não falo mais nada. Então quando a Maria falou que ia me ajudar, eu falei assim, Jesus, não sou eu, é ela que está me ajudando.
Com uma semana, ela tem um amigo que é vereador aqui na cidade, e ela conversou com ele, e ele conseguiu me agendar para uma consulta lá na Unicamp. No dia 22 de maio de 2023, eu estava já com a consulta marcada lá na Unicamp. Foi o primeiro dia que eu fui consultada lá. E cada vez que eu chegava lá, eles diziam para mim, essa cirurgia era para ontem. Aí eu ia, às vezes, 2 vezes por semana, até 3 eu cheguei a ir. E a minha barriga foi crescendo, ela foi crescendo. Mas o que me chama a atenção, pastora, que eu não fiquei com aquele aspecto de uma pessoa doente com câncer. Eu emagreci, mas também não fiquei muito magra. E a minha feição também não ficou aquela feição bem ruim, sabe? Então eu falava, meu Deus. Mas aí, pastora, outra coisa que eu vejo que é o próprio Deus que faz isso. Eu não me desesperei, sabe? Então eu passava o dia inteiro sentada. Às vezes eu fazia alguma coisa em casa e a minha irmã veio cuidar de mim, né? Veio cuidar de mim porque eu já estava assim meio debilitada de andar, com muita dificuldade por causa das dores, né? Eu tinha muitas dores. E aí o tempo foi passando, foi passando. Aí a médica, a última consulta, a médica falou: nós vamos marcar sua cirurgia para o dia 4 de agosto de 2023. Se até lá não tiver alguma mudança, a gente pode adiar ou a gente pode adiantar. E aí, quando faltava 2 semanas para mim ir para a cirurgia, eu acordei de manhã, minha irmã veio me ajudar a levantar e eu ouvi a mesma voz que falou comigo: você vai passar um processo. A mesma voz falou para mim assim: tá difícil? Vai piorar. Aí eu pensei, então eu vou morrer. Aí levantei, falei para minha irmã: Cida, eu acho que eu vou morrer. O Senhor falou que vai piorar. Ela falou para mim: não fala isso. Né? Eu fiquei quieta, porque eu fiquei com dó dela. Que todos, porque a gente, quando está doente, uma doença dessa, pastora, a gente está com o atestado de óbito na mão. E a gente tem que olhar que a família toda está dentro do pacote de sofrimento. E a coisa mais linda também é quando você está dentro dessa situação, mas você também tem uma família que te abraça. Né? A família abraçou o meu esposo, meus filhos, os amigos, a igreja, não todos, mas uma parte me abraçou. E aí chegou o dia da cirurgia. Fui internada numa quinta-feira. A minha cirurgia estava marcada para 7 horas da manhã, numa sexta-feira do dia 4. Quando eu entrei no centro cirúrgico, eu me lembro que a enfermeira disse para mim: nós vamos te dar um remedinho, você vai dormir um pouquinho. Eu só lembro disso, não me lembro mais de nada. Quando eu acordei, era 7h30 da noite. Era 7 horas da manhã, 7h30 da noite. Aí no outro dia, a equipe médica que fez a cirurgia veio me ver. Aí o médico disse para mim: olha, você engoliu uma bola de futebol? Olha, nós tiramos uma bola desse tamanho. Ele fez assim com a mão. Pesou quase 4 quilos o seu tumor. E ainda, ele falou para mim, o tumor havia furado, né? E aquele líquido cancerígeno foi derramando dentro dos meus órgãos. Quer dizer, eu poderia ter morrido lá em casa, sem nem passar pela cirurgia, né? Aí a gente olha, pastora, e a gente vê o cuidado de Deus. Quando Deus faz uma promessa e ele fala assim, você vai passar. Então eu estava passando, porque a gente não tem medo de morrer, pastora. A gente tem medo de passar o processo da dor.